Jesus, o único que pode nos salvar das tempestades da vida. Essa frase foi usada no Ângelus do último domingo 13 de agosto, onde o Papa Francisco falou de temas importantes, como os naufragos do Mediterrâneo. Você acompanhou esse caso? Pois hoje você vai saber mais sobre e também vai conhecer os pedidos de oração da Igreja, feitos pelo Papa, em especial por aqueles que sofrem. O Evangelho, do domingo, que tanto tem a nos falar no nosso dia a dia, analisado nas palavras do Papa, quer ver o que foi dito? Então segue comigo. Mas antes, te convido a deixar o like, se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, ativar o sino das notificações e em especial compartilhar para mais pessoas essa mensagem. Muito mais que uma mensagem, uma análise do mundo atual, o Evangelho no nosso dia a dia, assim foram as palavras do Papa Francisco, que escutaremos traduzida a seguir. Eu te convido a ficar comigo até o fim, pois no fim, faremos uma oração juntos, para você, sua família e quem você gosta muito, combinado? Então vamos lá, o Ângelus, traduzido, do Papa Francisco. Se inspire nas palavras do Papa. Caros irmãos e irmãs, bom dia! Hoje, o Evangelho relata um prodígio particular de Jesus. Ele caminha sobre as águas do lago da Galileia à noite, em direção aos discípulos que estão atravessando de barco, confronte com MT 14,2233. Perguntamo-nos o porquê Jesus fez isso. Foi um espetáculo? Não. Mas por quê? Talvez por uma necessidade urgente e imprevista, para socorrer aqueles que estão presos pelo vento contrário? Não, porque foi ele quem planejou tudo, os fez partir à noite, até mesmo, diz o texto, forçando-os ao confronte com V22. Talvez para dar-lhes uma demonstração de grandeza e poder? Mas isso não é característico dele, que é tão simples. Então, por que ele fez isso? Por que ele quis caminhar sobre as águas? Por trás de caminhar sobre as águas, há uma mensagem não imediata, uma mensagem para nós captarmos. Naquele tempo, as grandes extensões de água eram consideradas lugares de forças malignas que não podiam ser controladas pelo homem, e especialmente quando agitados pela tempestade, os abismos eram símbolos do caos e evocavam as trevas do inferno. Agora, os discípulos estão no meio do lago na escuridão, deles têm medo de afundar, de serem sugados pelo mal. E é aqui que Jesus chega, caminhando sobre as águas, ou seja, sobre as forças do mal. Ele caminha sobre as forças do mal e diz aos seus: "Ânimo, sou eu, não tenham medo." V27. É uma mensagem que Jesus nos dá. Eis o significado do sinal: as potências malignas que nos assustam e que não conseguimos dominar são imediatamente diminuídas por Jesus. Ele, ao caminhar sobre as águas, quer nos dizer: não tenha medo, eu coloco seus inimigos sob meus pés, ou uma bela mensagem: eu coloco seus inimigos sob meus pés, ou não as pessoas, elas não são os inimigos, mas sim a morte, o pecado, o diabo, esses são os inimigos das pessoas, os nossos inimigos. E Jesus pisa nesses inimigos por nós. Cristo hoje repete a cada um de nós: "Ânimo, sou eu, não tenha medo." Ânimo, porque estou aqui, porque você não está mais sozinho nas águas agitadas da vida. E então, o que fazer quando nos encontramos em águas abertas e à mercê de ventos contrários? O que fazer no medo, que é um mar aberto, quando só vemos escuridão e nos sentimos perdidos? Devemos fazer duas coisas, como os discípulos fizeram no Evangelho. O que os discípulos fizeram? Eles invocaram e receberam Jesus.
Nos piores e mais sombrios momentos da tempestade, invoquem Jesus e recebam Jesus. Os discípulos invocaram Jesus, e Pedro andou um pouco sobre as águas em direção a Jesus, mas depois ficou assustado, afundou e então gritou: Senhor, salva-me. V 30. Ele invocou Jesus, chamou por Jesus. Essa oração é linda, expressa a certeza de que o Senhor pode nos salvar, que Ele vence o nosso mal e os nossos medos. Convido vocês a repetirem juntos agora: Senhor, salva-me. Juntos, 3 vezes: Senhor, salva-me, Senhor, salva-me, Senhor, salva-me. E depois os discípulos receberam. Primeiro, eles invocaram, depois receberam Jesus no barco. O texto diz que assim que ele subiu a bordo, o vento se acalmou, v 32. O Senhor sabe que o barco da vida, assim como o barco da igreja, está ameaçado por ventos contrários e que o mar em que navegamos muitas vezes está agitado. Ele não nos preserva do esforço de navegar, pelo contrário, o Evangelho destaca isso. Ele encoraja os seus a partir e nos convida a enfrentar as dificuldades, para que elas também se tornem lugares de salvação, porque Jesus as vence, para que elas se tornem oportunidades de encontrá-lo. Ele, de fato, vem ao nosso encontro nos momentos de escuridão, pedindo para ser acolhido, como naquela noite no lago. Portanto, questionemo-nos e nas nossas angústias, nas nossas dificuldades, como agimos? Seguimos em frente sozinhos, com as nossas próprias forças, ou invocamos o Senhor com confiança? E como está a nossa fé? Acreditamos que Cristo é mais forte do que as ondas e os ventos adversos? Mas, acima de tudo, estamos navegando com Ele? O acolhemos, damos lugar a Ele no barco da nossa vida, nunca sozinhos, sempre com Jesus, confiamos-lhe o leme? Maria, Mãe de Jesus, estrela do mar, nos ajude a buscar, nas travessias escuras, a luz de Jesus. Caros irmãos e irmãs, há alguns dias, ocorreu outro trágico naufrágio no Mediterrâneo, e 41 pessoas perderam a vida. Orei por elas. Com tristeza e vergonha, devemos reconhecer que desde o início do ano, quase 2.000 pessoas, homens, mulheres e crianças, morreram neste mar, buscando alcançar a Europa. É uma chaga aberta em nossa humanidade. Encorajo os esforços políticos e diplomáticos que buscam curar essa ferida com um espírito de solidariedade e fraternidade, assim como o compromisso de todos que trabalham para prevenir naufrágios e socorrer os migrantes. Amanhã, véspera da festa da Assunção de Maria Santíssima ao céu, ocorrerá em Bafoussam, nos Camarões, uma peregrinação para pedir paz no país, que ainda está aflito pela violência e guerra. Unamo-nos em oração aos nossos irmãos dos Camarões, para que, pela intercessão da Virgem, Deus sustente a esperança do povo, que sofre há anos, e abra caminhos de diálogo para alcançar a concórdia e a paz. E também oremos pela martirizada Ucrânia, que tanto sofre com esta guerra. Desejo também assegurar minha oração pelas vítimas dos incêndios que devastaram a ilha de Maui, no Havaí. Agora, dirijo minha saudação a todos vocês, romanos e peregrinos de diversos países. Saudações especiais a alguns grupos que participaram da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa. São muitos. Vejo bandeiras. Polônia, México, Argentina, Itália, El Salvador, muitas. Os padres e jovens de El Salvador, que são tão fortes, os estudantes da Universidade Ibero-Americana de Puebla, no México, e os jovens de Taiwan. Bom caminho. Desejo a todos um bom domingo.
por favor, não se esqueçam de rezar por mim. Bom almoço e até logo. Meus irmãos, que muito mais que palavras, que o Ângelus do Papa Francisco nos faça refletir na vida e que não nos deixemos desviar do foco. Que as tempestades não nos tirem dos caminhos de Deus. E agora, para encerrar, vamos rezar. Querido Deus, neste momento, elevamos nossos corações em oração. Pedimos por todos aqueles que enfrentam a difícil jornada em busca de um lar, pelos que querem e procuram a paz espiritual, conforta aqueles que sofrem com as tragédias no Mediterrâneo. Derrama a tua compaixão sobre os que vivem nas regiões afetadas pela violência e a guerra. Olha também para a Ucrânia, que sofre em meio a conflitos. Mas olha também por essa pessoa que sofre com batalhas internas, que senta dor na alma, no interior. Que Maria, nossa Mãe de Amor, interceda por todos os que anseiam por tranquilidade e reconciliação. Neste momento, também lembramos das vítimas dos incêndios nas ilhas do Havaí. Concede conforto às famílias e restauração à natureza que foi afetada. Acompanha-nos em nossa jornada diária, Senhor, dando-nos força para sermos portadores de paz, esperança e amor em um mundo que precisa tanto dessas virtudes. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Que Nossa Senhora te abençoe imensamente,